A paz do Senhor, meu povo, estamos aqui de volta para falar mais uma vez sobre as coisas de Deus. Porém, hoje é um dia especial para nós. Hoje estamos com um convidado aqui, que ele é um pouco assim paulista, paraibano, uma coisa assim, uma mistura e depois ele vai nos contar essa história, como é que se ele é paulista ou é paraibano. Estamos aqui, temos o prazer de estar aqui conosco para nós conversar um pouco, contar da sua história. O diácono Tiago Veras, ele é diácono e ele dirige uma congregação aqui do Parque Universitário, da segunda congregação do Parque Universitário da Assembleia de Deus, do Campo Satélite, tem como pastor-presidente o pastor Antônio José, e ele dirige essa igreja. E hoje ele está aqui para contar um pouco da sua história, de como ele conheceu o Evangelho, como foi que ele aceitou Jesus como Salvador, e ele vai trazer um pouco da sua história para nós. Pai do Senhor, irmão Tiago. Pai do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Fica à vontade de se apresentar aqui para os irmãos. Obrigado, irmã Zilda. Obrigado pelo convite, né? A gente se sente honrado de estar participando aqui do canal, a gente ter acompanhado o canal e está sendo edificante para nossas vidas, né? Então, quem ainda não acompanhou o canal, vá lá, curta, assista, né? E compartilhe também. Quanto mais compartilhar, mais a gente vai expandir o Evangelho de Cristo. E eu agradeço o convite de estar aqui com a senhora, né? Deus abençoe. Amém. Pois vamos lá, eu quero fazer uma primeira pergunta para você. Eu quero saber do irmão, como foi assim que você conheceu o Evangelho? Como foi que você se converteu a Cristo? Eu me converti, irmã, em 2002, né? O pastor Dario, né, que é o tio da minha esposa, minha irmã já ia para a igreja, né? Para a igreja dele. E meu pai, ele tinha problema com o álcool, né? Graças a Deus hoje está liberto, né? Mas ele sempre teve problema com o álcool. E de vez em quando ele aparecia lá na igreja bêbado, né? Sabe? Ele nunca foi, mas foi bêbado. E um desses dias, era um sábado, ele foi bêbado para a igreja. Aí o pastor pegou, veio trazer ele em casa, né? Caído de bêbado, e eu com vergonha. E quando ele trouxe lá em casa, ele me chamou, falou, não, vai lá na igreja no domingo, vai lá pro culto. E eu fui pro culto. E nesse mesmo culto, gostei, teve a palavra, os louvor. E lá ele fez o apelo, né, para todos os que estavam lá visitando, para aceitar Jesus. E eu levantei a mão e aceitei Jesus, mesmo sem saber o que era aceitar Jesus. Sabia o que estava fazendo? Não sabia, eu tinha 11 anos, né, na época eu tinha 11 anos, 2002. Mas eu decidi aceitar Jesus. E depois, com o tempo, teve o discipulado, né? Teve todo o processo de acompanhamento e eu fui entender o que era aceitar Jesus. E tô até hoje, né? Hoje eu tô com 31 anos e tô com Jesus. Foi a melhor escolha da minha vida. Deus. Mas assim, você teve assim, alguma dificuldade, né? Quando você decidiu para servir a Cristo, assim, a sua dificuldade? Você tinha 11 anos, estava entrando na adolescência, né? Sim. E geralmente o jovem, assim, quando ele está entrando na adolescência, ele está descobrindo algumas coisas da vida. E aí você teve alguma dificuldade de deixar, não, agora eu sou crente, agora eu não posso mais fazer isso aqui, eu não posso. Como foi esse processo na sua vida? Teve, a minha dificuldade foi a questão do palavrão, né? Eita, palavrão, porque eu jogava bola, então quando você joga bola você fica mais elétrico e qualquer coisa já é um palavrão. E essa foi a minha dificuldade, o palavrão. Eu não bebia, né? Eu era novo, né? Criança, então eu não bebia. E não saía muito de casa também. Então a questão foi o palavrão mesmo, né? Quando a gente jogava bola, esquentava a cabeça, falava palavrão. Isso que eu tive que me conter, né? Se policiar, né? Policiar, não, isso aqui não é de Deus, isso aqui eu não posso falar. Um pouco difícil. E graças a Deus fui liberto, né? Pelo Espírito Santo. Eita, glória. Eu, quando eu me converti também, eu xingava muito, sabe? E aí o meu esposo, ele nunca aceitava isso. Aí quando eu me converti, quando eu ia falar algum nome, ele dizia, ó, tu é crente. E aí era aquela coisa, pra se policiar assim, é meio difícil. Sim. E é um processo, né? É um processo. Se converteu, já vai mudar totalmente. Isso. Não, o Espírito Santo vai te mudando. É aos poucos. Aos poucos. Você não vai pensar, não, só vou me converter quando eu mudar. Porque aí você nunca vai se converter. Você não tá perto de Jesus, só vai mudar quando estiver perto de Jesus. Isso é verdade. E assim, quando você se converteu, você começou a entender o que era ser crente, o que é servir verdadeiramente a Jesus. E aí, como foi que você começou assim, a trabalhar na obra do Senhor? Na obra do Senhor, eu comecei a trabalhar pregando a palavra. Foi mesmo. Eu já fui porteiro, já fui sonoplasta na igreja. Tudo que precisava na igreja eu procurava como eu posso falar?
eu me colocava à disposição para estar ajudando na obra do Senhor. Eu comecei pregando que teve uma campanha na igreja que o irmão fez, nas terças-feiras, que era em Jó 14:7, né? Porque a esperança, a árvore que se for cortada, e não cessarão seus renovos, né? Cada dia renovará. E, muito forte. E ele estava procurando os pregadores para estar pregando, né? E eu tinha, se não me lembro, 12 anos. Aí era 3 terça-feira, tinha das 2 terças, e do final da campanha não tinha. Eu falei, irmão, deixa eu pregar. Falei brincando, né? Você ofereceu. Eu ofereci, ele não vai querer, estava né? grande, ele não esse vai negócio querer. do primeiro amor é muito bom. É bom demais. Muito bom. E ele falou, não, você quer pregar? Quero. Então tá bom, então você vai pregar na última terça-feira. Eu falei, tá bom, irmão. E foi aí que eu comecei, né? Preguei nessa terça-feira e graças a Deus foi bênção. Toda aquela timidez, né? Que era a primeira vez, tá falando em público. Mas graças a Deus foi bênção. Foi aí que eu comecei a trabalhar. Mas assim, aí quando você... Porque hoje você dirige uma congregação, né? Em Teresina. E como foi assim que você descobriu, assim, que você entendeu que você tinha um chamado de Deus na sua vida? O chamado, eu descobri aqui mesmo em Teresina. Não foi em São Paulo? Não. Foi vindo pra cá que eu descobri o chamado de Deus na minha vida, né? Lá em São Paulo eu já tinha ouvido os irmãos entregaram a profecia para mim sobre o meu chamado, né? Mas aqui em Teresina que eu comecei a entender que realmente eu tinha um chamado. E eu precisava me dedicar para esse chamado, né? São Paulo era meio um crente morno, na igreja de lá de Sermona. Mas aqui mesmo eu entendi o meu chamado. Foi em Teresina que eu entendi, não, eu tenho que ler mais a palavra, tenho que orar mais, porque Deus tem um chamado na minha vida. Eu fui aqui em Teresina. Foi de anos de crente aqui em Teresina que vai descobrir na terra quente. Na terra quente. Aí Jesus disse assim, eu te levar lá para Teresina, viu? Lá tu vai estudar minha palavra, lá tu não vai ter mordomia não. Lá é quente. Sim. Em São Paulo eu já pregava de vez em quando, mas eu procurava meio que fugir dessas oportunidades de estar pregando a palavra, né? Porque eu não me sentia que eu era chamado para aquilo. Eu via o pessoal à minha volta ser chamado para isso, mas eu não. Você olhava para você e não se sentia capaz. Não me sentia capaz. Eu não sei nem falar, mas na verdade quem fala é o Espírito Santo. E aqui, né, que eu comecei a buscar mais, ler mais a palavra, que eu comecei a viver o chamado de Deus na minha vida. Mas assim, quando você foi comunicado pelo seu pastor que você ia dirigir uma igreja, irmão Tiago, a gente orou e você vai dirigir a congregação do Parque Universitário. Qual foi assim, a sua sensação que você teve no momento, você e a Maria Clara? No momento fui pego de surpresa. Mas assim, Jesus não tinha nem falado antes, nem sonho, nada, nem um avisozinho. Assim. Na verdade, Deus tinha usado o irmão para falar. Né? O irmão estava orando e conversou comigo no final da oração e falou, olha, eu não sei explicar tudo que ele falou, né? Que faz um tempo eu esqueci. Mas ele falou sobre isso, que Deus tinha um projeto na minha vida, né? O Senhor me chamou e conversou comigo sobre isso, né? E me emocionei falando isso pra mim, né? Mas só que eu não sabia que era um projeto desse. Tão grande. Eu pensei que era na palavra, em pegar a palavra, né? Mas era esse projeto. E eu fui pego de surpresa. Foi uma segunda-feira, o pastor, que até então era o pastor da minha congregação, né? Que é o pastor Walter Carlos. E o pastor presidente é o pastor Antônio José. O pastor Walter me ligou, informou que o pastor Antônio José orou a Deus e me viu, né? Trabalhando para Deus. E que o pastor Antônio José ia entrar em contato comigo para me estar pastoreando a congregação do Parque 2. Desafio. Desafio. Eu fiquei sem saber o que falar. Eu falei, eu vou orar aqui, pastor, né? E conversei com a minha esposa, né? Ela falou, mas eu sou pastor, eu sou tão nova. Né? Mas não é a idade, né? Deus ele escolhe do jeito que ele quer, trabalha do jeito que ele quer. Eu orei a Deus, o pastor o presidente entrou em contato comigo, inclusive isso foi do ponto principal, né? Que o pastor ele orou a Deus. Eu fui indicado por pessoas. Mas o Espírito Santo falou no coração dele. Me apontou, né? No meio de tantos obreiros aqui, eu fiquei meio... Mas por que eu, Jesus? Tem tantos obreiros aí também capacitados, eu não tenho capacidade nenhuma. E até hoje não tem, quem me capacita é Deus, né? Então eu me sinto bem por isso, porque quem está me capacitando é Deus. Dia após dia. Dia após dia, né? graças a Deus. Glória a Deus. E eu orei a Deus e pedi um sinal. E do jeito que eu pedi esse sinal, aconteceu esse sinal.
Então Deus vai me capacitar, Deus vai estar comigo na luta, né? Nessa jornada, Deus vai estar comigo. Glória. E foi aí que eu comecei esse chamado de Deus na minha vida. E assim, como foi a sua experiência quando você chega na igreja, seu primeiro culto para dirigir na igreja, você agora, meu Deus do céu, eu sou diácono, não tenho experiência. Porque diácono, a gente sabe que na Bíblia diácono é para servir, né? Sim. O nosso saudoso pastor Nestor, ele sempre falava que diácono era burro de carga, né? Quem conheceu o nosso saudoso pastor Nestor sabe de sempre que ele sempre falava isso, né? Ele dizia, diácono é burro de carga, é só para servir. Aí de repente você chega na igreja, meu Deus, eu sou diácono, eu tenho o costume de estar servindo aqui. E agora eu tô com o microfone na mão ensinando um povo. Qual foi assim, o seu momento, assim, como foi que você se viu? Irmã, me vi de frente de uma grande responsabilidade. Tremenda, as pernas tremendas, as pernas grandes, ficou tremenda as pernas. Como foi que essas pernas não resistiram? Pois é, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que me capacitar porque eu sou pequeno demais. Né? E foi fluindo, irmão, graças a Deus foi fluindo naturalmente, né? A gente dá lugar para o Espírito Santo e ele vai fazendo do jeito que ele quer. Se a gente for fazer do nosso jeito, não vai dar certo. É verdade. E foi assim. Isso é verdade. No primeiro dia até foi o culto de jovens, né? Então quem dirigiu foi o culto de jovens, Então eu só observei mais, porque quem dirigia é o líder dos jovens, né? Então eu mais observei. Foi até bom que deu para observar a igreja, como estavam os irmãos, né? Então o primeiro culto eu observei. Aí no final teve as considerações finais, né? Aí na semana mesmo que a gente foi conversando, fazendo reuniões para estar conhecendo os irmãos, né? Mas foi bem aceito na congregação? No começo, irmão, eu acho que os irmãos tinham algumas dúvidas, né? Por causa da nossa idade. Minha esposa tem 24 anos, eu tenho 31 anos, né? E também porque a gente não era conhecido no campo. Né? Então no começo pode ser que a gente não tenha sido. Mas graças a Deus hoje os irmãos nos aceitam, eles abraçam nossos projetos, né? E abraçam mesmo, né? Abraçam, compartilham, nos ajudam a desenvolver os nossos projetos, traz ideias também para a gente estar fazendo alguns cursos diferentes, né? E graças a Deus a obra está crescendo, né? A glória de Deus, e os irmãos estão unidos, isso é importante. A igreja unida é que ela cresce, né? Jesus está lá. É verdade. E graças a Deus hoje os irmãos têm nos abraçado muito, né? Eu sou muito grato a Deus, porque os irmãos a gente fala, não, vamos fazer isso. Todos abraçam, todos oram, todos trazem visitantes, todos vêm e nos ajudam em alguma coisinha, simples detalhe, a arrumar uma igreja, né? A fazer uma decoração. São todos ali que têm nos abraçado, graças a Deus. E assim a gente vai trabalhando para Jesus, né? Legal. Irmão Tiago, e assim, você não é do Piauí, né? Não é de Teresina. Não. Você é de São Paulo, é a mistura. A mistura, que eu morei na Paraíba e em São Paulo. Porque minha mãe ficava um tempo na Paraíba e depois ia para São Paulo. Se for contar de vida, eu acho que eu fiquei só 6 anos na Paraíba. O resto foi tudo de São Paulo. No caso, você é cidadão paulista, né? A Maria Clara fala que eu sou do Nordeste, eu sou da Paraíba. Mas eu falo pra ela, não, mas minha certidão é da Paraíba, mas meu RG é de São Paulo, então eu sou de São Paulo. Aí assim, você é de São Paulo, morou a sua vida toda em São Paulo, viveu assim no meio da sua família. Qual foi a sua experiência de você sair de lá para vir para o Piauí logo? Né? Que muitos criticam, né? O povo do Sul, o Piauí é muito criticado pelo povo do Sul, né? O povo lá critica Teresina, que é muito quente, aquela coisa. Né, faz muitas críticas. E qual foi a sua sensação? Meu Deus, eu vou deixar minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos, minha igreja, para mim ir para um lugar que eu nunca conheço. Eu conheço minha noiva e a família e a igreja, nada, não conhecia praticamente ninguém da igreja. Qual foi assim a sua sensação? Foi tipo, porque tudo que eu tinha estava em São Paulo, né? Emprego, família, amigos, tudo que eu construí algo em São Paulo, né? A minha vida eu construí em São Paulo. Então, para mim foi um momento difícil de se adaptar, né? Porque eu vim para cá, eu vim sem emprego, vim sem casa. Né? Quando eu cheguei aqui, eu morei no quartinho, né? Que o tio da minha esposa arrumou um quartinho para mim lá e eu fiquei nesse quartinho, né? Morando lá.
Então foi, e sem emprego também, eu tinha proposta de emprego melhor em São Paulo, inclusive na minha área, que eu tinha me formado em radiologia. Mas você já trabalhava lá em São Paulo quando foi para você vir? Trabalhava. Antes de eu sair também, o diretor da empresa ele me fez uma proposta que eu ia ganhar melhor, né, de encarregado, mas essa proposta era para eu conversar com a minha esposa e eu ficar lá. Levar a Maria Clara para lá, não sair da empresa, né? Mas balançou um pouco, mas eu já estava convicto que eu tinha que vir para cá. E minha mãe também não queria que eu viesse, né? Porque eu sou o único homem de 4 irmãs, né? 4 irmãs e eu de homem. Então ela não queria que eu viesse para cá sozinho, sem protegido do meu filho. Aí eu feitei tudo isso aí, vim para cá. E no começo foi difícil, né? Porque eu morava sozinho, então tinha noite que eu chorava quietinho, minha esposa nem sabia, mas eu chorava de saudade de tudo aquela minha vida, né? Agora, né, eu já tô mais adaptado, porque a gente veio, fez amizades, meus amigos, já casei com minha esposa, não moro sozinho, né? Ou seja, já tenho uma família que é minha esposa, né? É, verdade. Tem os amigos, né? Tem os irmãos da igreja também que a gente conversa, foi conhecendo muitos irmãos do campo também, né? Já tem meu trabalho, e graças a Deus quando eu cheguei aqui, eu fiquei só 10 dias sem trabalhar, já o meu emprego, né? Que Deus vai suprindo tudo. Foi Deus mostrando, não, eu tô com você não tá sozinho. E também em um mês eu já consegui uma casa. Essa era a minha preocupação, não morar de aluguel. Porque o dinheiro de aluguel é um dinheiro jogado fora. Uma coisa sem retorno. Pois é. E era uma preocupação que eu tinha. E graças a Deus, Deus providenciou uma casa, um lugar que a gente mora é um lugar bom, mesmo sendo distante. E não tinha dinheiro nenhum para comprar essa casa, mas a gente foi se ajeitando aqui e ali, Deus foi trabalhando da forma que Ele quis, né? O dono da casa parcelou a casa, sem nem conhecer eu e minha esposa, parcelou a casa. Deus usou uma mulher para estar nos levando até essa casa. E tudo deu certo. Então Deus nos direcionou até esse rapaz que queria vender a casa, né? A Toninha, o nome da mulher, bênção de Deus. E ele parcelou pra gente a casa e deu tudo certo, né? Nem tava anunciando pra um monte de gente que queria vender a casa. Mas ela é crente, sabe? Ela é crente. Ela é crente. Deus prepara as coisas no momento certo. Sim, ela conhece a minha sogra, a Maria Clara. Aí deu certo, graças a Deus, né? Aí que eu sempre senti Deus me não deixando faltar nada pra mim, suprindo minhas necessidades, né? Então, até hoje Deus está suprindo. Irmão Tiago, e assim, como foi assim o seu momento de você, hoje, pronto, agora eu decidi, eu vou pro Piauí, decidida agora, eu vou sair do meio, agora eu vou viver um grande amor da minha vida, que é ir casar com a Maria Clara. Essa sensação sua, como foi assim que aconteceu? É porque a gente já tava 6 anos de namoro, né? E 1 ano de noivado. Aí eu tinha que tomar uma decisão, estender mais um pouco isso aqui fica difícil, porque a gente se viu uma vez só no mês, né? Ela ia passar as férias dela lá em São Paulo. No mês ou no ano? No ano, uma vez no tempo, né? Eu falei, não, a gente vai ficar nisso, né? Eu vendo ela uma vez por ano só, não dá certo. Tem que casar. Tinha saudade, tudo isso. Eu meti as caras, eu vou vir sem nada, né? Mas assim, a sua decisão de você vir pro Piauí, não chegou assim um momento de você chegar a conversar, Maria Clara, você não quer vir para São Paulo, não? Esse era o nosso plano. Meu plano nunca foi morar aqui, não. Foi ela ir para São Paulo. Sempre foi ela ir para São Paulo, porque lá já tinha minha estrutura montada, inclusive financeira, né? Eu tinha meu emprego, tinha onde fazer minha casa, né? Minha mãe tinha um terreno, dava para construir minha casa lá. Aí do nada que veio essa ideia pra mim vir pra cá, pra Teresina. Eu falei, não, vai demorar muito pra você se Não foi a Maria que fez sua cabeça? Não foi ela não. Ui, meu Deus, Deus. Foi eu mesmo que tomei essa decisão, né? Aí eu falei, não, eu vou morar aí, a gente vai, até você se formar, eu fico morando aí, né? E aí eu vim pra cá. Larguei tudo, eu e Jesus. Meu Deus. Mas assim, você tem plano de voltar pra... Eu poderia até ter planos de voltar, mas agora eu já não sei, porque eu decidi viver os planos de Deus, né? Nossa, ela não terminou ainda a faculdade, eu terminei a minha. Esse era o principal ponto para mim vir para cá, terminar a minha faculdade. Agora, como eu estou nessa missão que Deus nos deu, né? Que está pastoreando uma igreja, então eu já não sei se Deus quer que eu volte ou que eu fique aqui. Então eu vou viver os planos de Deus. Se for para eu voltar, amém. Se não, eu fico aqui também. Você está com quanto tempo que está dirigindo a igreja? Eu tô com, se eu não me engano, 8 meses.
8 meses. E assim, qual a sua experiência de 8 meses dirigindo a igreja? De assim, de arte, servindo água, recebendo os irmãos na porta da igreja e agora tá com o microfone na mão para ensinar a igreja. Assim, qual a experiência que você já teve agora que você poderia passar para alguém? A experiência, o que eu posso passar é para confiar em Deus. É para você não se achar que tem capacidade, é pedir sempre capacidade para Deus. E o principal, né? Porque você tem que viver conforme a Bíblia. Para a igreja crescer, a gente vê a igreja primitiva, ela crescia por quê? Porque tinha palavra e oração. Então, os 2 pilares da igreja principal é esse, palavra e oração. Glória a Deus, você tendo isso, vai dar tudo certo. Você pregando, e a verdadeira evangelho, né? Não é ficar inventando coisas da sua cabeça, não. O que a Bíblia diz, é o que a Bíblia orienta. Viver a verdade. Exatamente, viver a verdade. Então, a igreja, eu li o começo da igreja primitiva e isso foi me direcionando. Né? Foi me direcionando a abrir minha mente. Não, então eu tenho que valorizar a palavra e a oração, que vai dar certo. E é o que eu valorizo na igreja, né? Graças a Deus, e a gente tem grandes pregadores ali da palavra de Deus, a gente tem nossos momentos de orações e tem dado certo. Graças a Deus tem crescido na graça e no conhecimento. E, por exemplo, assim, se chegasse uma pessoa, chegasse para você, Irmão Tiago, meu pastor me chamou para me dirigir à igreja, eu estou com medo, irmão, o que você me diz? O que você diria para essa pessoa? Vamos falar para ele orar. Não é uma missão fácil, né? Quem os pastores sabem que não é uma missão fácil, é uma grande responsabilidade. Então, lidar com pessoas de qualquer área profissional é uma grande responsabilidade. Na área espiritual é maior ainda. Porque ali você está cuidando de vida. Exatamente. E a Bíblia diz que um dia você vai prestar conta dela, né? Pra Deus. Jesus mesmo já põe a responsabilidade no céu, você vai prestar conta de cada um. Né? Irmão, a gente for observar essa palavra, né? Que a gente vai prestar conta disso diante de Deus, de tudo aquilo, aquele povo que Ele colocou, né, para você cuidar. Se todas as pessoas que dizem que são pastores, que trabalham com vida, tivesse esse pensamento, né, seria diferente, né? Nós estávamos vivendo em um país diferente. Existia uma igreja que tinha verdadeiramente a palavra, não interesses financeiros, né? Que a grande maioria mais é interesse financeiro. Sim, aí a gente, assim, só que a gente vê assim, a gente louva a Deus que ainda existe os remanescentes, aqueles que se mantêm na palavra genuína, no chamado de Deus, né? Que você contando a sua história, a gente vê que foi um chamado que Deus fez, tirando você do estado de São Paulo, vindo para Teresina, e aqui você está trabalhando com pessoas, levando a palavra de Deus. A gente percebe que isso é coisa de Deus, e você prioriza Deus, né? Nada interesse próprio, mas o interesse na sua vida sempre é Deus, né, irmão? Sim, com certeza, com certeza. Eu não, se fosse por minha capacidade, não tenho capacidade nenhuma de estar dirigindo uma congregação, mas é Deus que me capacita, e eu quero que Ele me capacite sempre. Eu nunca quero falar, eu já estou pronto, porque eu nunca vou estar pronto, né? É verdade. Eu quero que Ele sempre, cada dia, me capacite mais para estar cuidando do rebanho dele, da obra do Senhor, né? E eu faço com alegria, eu faço com amor, porque é para Deus. Assim como Ele fez com amor, dando o seu filho por mim, o mínimo que eu faço é isso, cuidar das ovelhas dele, do rebanho dele, fazer a obra dele com amor, né? Servir a Ele da forma que Ele quiser. O que eu falo para quem for designado essa função, ore, peça um sinal a Deus. E permanecer na palavra, permanecer né? Na palavra. A gente estava lendo ainda há pouco, né? Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31, quando Jesus começa a conversar com os judeus que tinham se convertido, Ele dizendo para eles: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão ser livres, né? E vão ser discípulos, meus discípulos, porque muitas das vezes nós nos tornamos, eu digo assim, porque existe tanta gente hoje em dia enganado, achando, hoje eu sou crente, pronto, tá tudo ok. E não é, tem que ter uma permanência, né? Sim. Na palavra do Senhor, tem que permanecer nos ensinamentos de Jesus. É o que você está falando, que você sempre, seu foco é Jesus, né? Sim. E aí essa permanência na palavra de Deus, que nós não vamos nos tornar discípulos, nós tornamos de discípulo de Jesus, e nós nos tornando discípulo de Jesus, nós vamos chegar um dia que nós iremos ver Jesus face a face, como Ele é. Né? É isso que é importante, né? Você priorizar a chamada de Deus. Não, eu tenho uma chamada, Deus me chamou.
Mas você colocar sempre isso. Se eu permanecer, se eu permanecer, eu vou ver Jesus face a face. E eu conversando com você, eu pensei assim, dessa sede que você sempre tem, né? Que ele é quem capacita, né, Tiago? A palavra de Deus, Paulo diz assim na sua palavra, que diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente vive um momento que as igrejas, que eu falo em geral, né? Isso, geral. Muitos querem ser só ouvinte. Isso. Jesus não nos chamou sem só para ser compromisso, né? A gente tem que viver a palavra, não é só ser ouvinte da palavra, é praticar a palavra, é ler a palavra. Porque às vezes talvez alguém tá lá em cima não tá falando a verdade da palavra. Aí você é só um ouvinte, você sai convicto daquilo, não foi procurar a verdade. Porque verdade. a Bíblia, ela não é para os descrentes, ela é para o crente. É verdade. O descrente ouve ela e se comove com o poder que a palavra tem, que ela é poderosa, verdade. A palavra. Então a Bíblia é para o crente, é para você ler, para você entender, pedir a Deus discernimento da palavra. Não é só ser um ouvinte, para você viver a palavra. É verdade, ser praticante. O meu pastor, quando no estudo de doutrina, sempre quando ele vai, na hora do momento da palavra, ele diz logo, deixa a Bíblia aberta, que é para vocês irem provando que eu estou falando da palavra. Eu acho muito interessante isso do meu pastor. Sim, isso é que bom. Ele sempre está cobrando ali. Então, quando ele está pregando, tá todo mundo, se você olhar para a nave da igreja, tá todo mundo de olho ali na Bíblia. Eu olho para a Bíblia e olho para ele, olho para ele, ele só olha para a Bíblia. E eu gosto muito de prestar atenção assim para ele também, para articulações dele. Isso é legal, né? Porque o pregador está desconfiando do pregador. Mas você está confirmando que ele está pregando. Isso. Você tá vendo, não, é verdade, está aqui. Exatamente. Aqui. Isso é bom. É muito bom. Irmão Tiago, eu quero lhe agradecer por esse momento que nós estivemos aqui falando, contando um pouco da sua história. Depois nós vamos conversar mais, né? Tá bom. Porque tem a Maria Clara, e depois nós vamos trazer ele junto com a Maria Clara, que é a sua esposa. Vamos conversar um pouco a respeito da chamada dos dois. Porque muitas das vezes nós vivemos hoje uma situação que tem muitos que pensam assim, não, mas a chamada é só dele. Não é, gente. A chamada é dos dois. Sim, Os dois, o casal que tem a chamada. Não é só um, não. Às vezes as pessoas se confundem com essa situação. E aí, acha que não, é só o homem. A mulher não. É os dois que tem a chamada para trabalhar cuidando de vida. Se não for os dois, não prospera. E aí, da próxima vez, iremos convidar você mais a irmã Maria Clara para conversar um pouco mais sim, com o prazer. da palavra de Deus, das experiências. Quando tiver mais um tempo, tem 8 meses que estão na frente da igreja. Quando tiver 1 ano, vocês vão estar aqui de novo contando. Amém. Completou 1 ano, irmãzinho, nós trabalhando na obra do Senhor. E é muito bom, irmão Thiago. Sim, mano. E isso que a senhora falou é importante, porque é um casal, né? Então é um ajudando o outro. Isso. Não adianta o homem falar, não, eu faço sozinho, não faz. Se não tiver a esposa do lado para ajudar, nos momentos que você for chorar, vai chorar pra quem? É verdade. Vai chorar na frente da igreja pros irmãos? Não pode, é verdade. Né? Então você vai com sua esposa chorar, vai orar junto com ela, ter uma vida, né? Na igreja. Verdade. Então é o casal. Quando Deus chama, ele chama o casal. Chama eu aprendi uma coisa, Tiago, com o pastor Wilson Soares. Nós fomos com a igreja, não estou me lembrado, não sei se foi lá na hora da ressurreição, que ele estava lá fazendo uma posse de um irmão, o Frei Damião, parece, quando ele contou algo, faz muitos anos, está com mais de 20 anos que isso aconteceu, mas isso mexeu muito comigo. Quando ele estava contando lá, o irmão se apossando da igreja, né, estava fazendo a posse do irmão, aí ele disse assim, que quando ele estava passando por uma situação muito difícil, e ali, mas ele dizia assim, Senhor, me dá graça, me dá graça. Ele ia, conversava com a esposa, os dois oravam junto, né? Para o Senhor entrar com providência para resolver aquela causa. Aí ele disse que de repente chegava um irmão, batia na porta, pastor, eu quero falar com você. Aí ele dizia que abria mão daquele momento de angústia que ele tinha para ouvir a necessidade da ovelha dele. Aquilo ele mexeu muito comigo, faz mais de 20 anos desse dia que eu ouvi o pastor Wilson Soares falando isso aí. E a gente vê que hoje, irmão, que parece que hoje está tudo assim, né? Os irmãos vão para a igreja, eles não estão sofrendo, não estão nem aí, né? É muito importante. Quando Jesus fala a parábola da centésima ovelha, é porque todas são importantes. Todas são importantes. Todas formam o rebanho ali, todas são importantes. A gente vê, não, mas o irmão vizinho se afastou, mas não fazia nada dentro da igreja. Pode não fazer nada para ele, mas para Jesus era importante. Mesmo só ele estar sentado lá, para Deus era motivo de alegria. É verdade. Né? Então a gente tem que. É um rebanho. A uma lá também importa. Então não pode existir. Vai atrás, mas já fui 10 vezes. Vá a 11ª vez.
Vale a pena. É isso que Jesus ensina nessa parábola, muito bom, muito bom. E esses ensinamentos aí, irmão Tiago, parece que tá ficando de lado, né? Sim. Sobre isso. Não, Jesus deixou as 99 e foi atrás de uma que ficou lá ferida, ele colocou no colo. E ele veio e tratou das feridas. Hoje estamos vivendo assim, tantos irmãos feridos, né, irmão? Uhum. Assim, mas eu observo assim que Deus está levantando pessoas, um chamado verdadeiramente que valoriza o seu chamado, que para fazer a diferença, para cuidar de vida verdadeiramente, né? Que antigamente era desse jeito, hoje está se banalizando, cada um quer se titular e pastor e sem ter nenhum chamado, só quer ter nome, ter o poder do microfone na mão. Isso aí qualquer um pode fazer, né? E agora você viver verdadeiramente a palavra de Deus, dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me como tu queres, faz o teu querer na minha vida, aí é diferente. Porque quando nós temos essa atitude, Tiago, isso nós estamos nos colocando na posição para sofrer, por amor a Cristo, né? Porque quando nós nos posicionamos para cuidar de vida, nós já estamos dizendo, Deus, eu estou disposta a sofrer por ti. Eu estou disposta, Senhor, a padecer pelo teu amor, pela tua causa aqui na terra. Mas o meu foco, Deus, é morar no céu de glória. Né? Mas hoje parece que o povo está esquecendo que existe um céu para nós morar, irmão. Exatamente. Né, irmão? Tá se contentando com essa terra. Com essa terra. É tudo provisório aqui. Isso, eu sempre digo, olha, eu sempre digo para os meus filhos, não, eu conversando uma vez com a minha nora, ela disse que quando eu morrer, ela disse que a referência que ela vai ter de mim quando eu morrer, a Madura falava em morte todo dia. Porque todo dia eu penso nisso, por quê? A qualquer momento eu posso morrer. E como é que eu estou a minha vida com Deus, né, irmão? Verdade. Se todos pensassem isso, tinha uma vida verdadeiramente de busca pelo Senhor. Mas o povo tem muita gente que estão na igreja e esquece que vão morrer. Pois só pensando no presente. No presente, acho que vão viver aqui eternamente. Sim. E aí estão esquecendo. Eu costumo pensar assim, mano, a igreja... Israel, no Antigo Testamento, era a igreja que buscava uma terra física. Isso. Né? Deus tinha uma promessa de uma terra física. Nós, no Novo Testamento, somos uma igreja que busca uma terra eterna. Então a gente é peregrino aqui nessa terra. Né? A gente está buscando o céu. De passagem. E o mesmo como tinha uma exigência para o povo de Israel, tem essa exigência conosco. Isso. Que em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Deus quer que a gente ande limpo, em santidade, para chegar nessa terra. Né? E é o que a igreja não pode esquecer. Nós, cristãos, não podemos esquecer disso. E que o Evangelho de Cristo, o Cristo mesmo ensina, é renúncia. É sofrimento. E renunciar não é fácil, né? Não é fácil. Jesus é o exemplo, porque ele não veio rei. Ele veio pobre, foi filho de um carpinteiro. Abriu mão, né, irmão, de todo reino que ele poderia ter vindo na terra, como muitos estavam esperando, né? Tão tal que quando ele se deparou com Filipe, né, Filipe simplesmente rejeitou Jesus, ele disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E aí o que eu acho lindo ali, quando ele chega ali, Filipe não, gente, correu de Natanael. Foi Filipe que apresentou Jesus lá para Natanael. Natanael disse isso para Filipe. Aí o que eu acho lindo quando Filipe diz assim, vem ver. Né? Porque o que ele estava esperando? Natanael estava esperando que um rei em majestade com coroa, né? Com carruagem ali. E quando ele vê ali que era Jesus, ele vê filho de um carpinteiro, ele já teve aquela rejeição. E muitas das vezes nós que temos a verdadeira chamada de Deus, nós sofremos muitas rejeições, né? Nós sofremos rejeições por causa disso. A gente tem que saber que a gente está aqui, a gente vai sofrer, mas o que Deus tem preparado para nós é bem maior. É bem maior. A gente vai viver Jó 42. Meu Deus. Momento de bonança, que tudo é em dobro. Mas não é aqui embaixo, é lá no céu. Não é nessa terra, é lá. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis. Cada dia que passa, cada ano que passa, vem uma praga diferente, né? Cada ano está acontecendo alguma coisa, mas que a nossa esperança venha a ser Cristo. Sempre né? Jesus. Sempre Jesus. A nossa esperança é Jesus, que um dia nós iremos nos encontrar com Ele na glória, quando Ele nos chamar e nós ouvir a sua voz e Ele nos chamar e dizer, vinde a mim, bendito de meu Pai, receber por herança aquilo que eu tenho preparado para vocês desde o princípio do mundo. Aleluia. Motivo de alegria, né? Ouvir Jesus falando isso. Muito o próprio bom. Jesus falando isso. Valeu a pena. Valeu a pena. Gente, esse é o objetivo do nosso canal.
É para nós fazer isso, falar de Jesus, ouvir os testemunhos dos irmãos e no final a gente falar dessa grandeza, de como é bom ser crente, como é bom servir a Deus, mesmo na luta, mesmo na tempestade, mas você sentir paz lá na sua alma, você saber que você tem Deus ali que está com você quando você colocar o seu joelho no chão e você entender que Deus é seu amigo. Isso é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo, clique lá, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o nosso canal venha crescer e outras vidas venham conhecer este canal, porque o nosso propósito deste canal é que vidas venham ser tocadas pelo Senhor. Amém, e até a próxima. A paz do Senhor a todos. Irmão Tiago, obrigado por tudo. Eu que agradeço pelo convite, tá bom? Amém, amém. Até mais, povo de Deus. Estamos na próxima aqui. Um abraço pro Parque 2. Deus abençoe. E aí, Pissarreiro, meu pastor expedito. Aliás, propaganda.